Bom dia, queridos. Bom dia, amados do Pai. Deus abençoe. Hoje, domingo, dia 14 de junho, dia abençoado, né? Aos nossos queridos aí que nos acompanham, pastor Celso, pastora Bega, pastora Alane, pastor Rogério, pastor Edilene, todos os irmãos, né? Nós queremos desejar aí um domingo abençoado. Parabéns aí a todos os pastores. Que Deus nos dê graça e que sejamos sempre fiéis ao Senhor. Amém? Querido, nós estamos hoje, né, terminando, se Deus quiser e Ele quer, o nosso estudo sobre a igreja e missões. E eu quero, antes de mais nada, orar ao Senhor, pedindo que Deus nos abençoe e depois nós vamos então relembrar algumas coisas bem rapidinho e vamos terminar o assunto. Amém? Oremos. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque estamos aqui diante do Senhor. Ó Deus, neste tempo, Senhor, em que estamos sendo privados de estarmos na sua casa, juntos, em comunhão, ó Deus, aprendendo a tua palavra. Mas mesmo, Senhor, sendo privado de estarmos na tua casa, temos estado, Senhor, ligados por este meio de comunicação, ó Deus, para juntos, Senhor, continuarmos comungando desta mesma fé, deste mesmo propósito. E eu quero te louvar, Pai, por aqueles que têm sido fiéis, ó Deus, e se mantido, ó Pai, nesse tempo de dificuldade, Senhor, aliançado com a igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por cada um, que o Senhor abençoe e que as nossas vidas, Senhor, sejam fortalecidas. Pai, eu quero te louvar e te bendizer no nome de Jesus. Amém. Aleluia. Queridos, nós começamos, na verdade, a falarmos, né, sobre as 4 pernas da missão, né? Eu coloquei assim, né? E nós falamos que a primeira perna, né, de missões é a oração, né? E isso é uma coisa que nós precisamos entender. Não existe como fazermos missões se não tivermos uma vida de oração. A oração é o oxigênio, na verdade, da vida de qualquer missionário, né? De qualquer missionário, né? O oxigênio dele é a oração. Sem oração, não existe, queridos, como nós entrarmos nesse campo missionário e termos êxito, né? Sairmos com sucesso, alcançarmos os nossos objetivos. Depois nós falamos que a segunda perna, né, da missão é o envio, né? E eu acho muito interessante porque quando eu disse que o DNA, aquilo que identifica a igreja é missões, né? A vida da igreja é missões. Então, nós precisamos entender realmente que não adianta nós só orar, nós precisamos ir, né? Porque quando nós vamos, nós estamos, na verdade, sendo igreja, porque a palavra igreja, ela vem do termo, né, grego eclésia, e eclésia significa chamados para fora, né? Então nós somos chamados, né, para irmos aonde estão as pessoas que precisam, aonde estão as pessoas que necessitam. Não é trazermos as pessoas, mas irmos buscar as pessoas, né? Não é convidarmos, é irmos buscar as pessoas. Eu acho muito interessante, queridos. Por quê? Porque esse tem que ser, né, aquilo que rege as nossas vidas. E eu quero nessa manhã, né, ainda nessa questão do envio, ler um texto com os irmãos para entrarmos na terceira e na quarta perna, né, dessa questão chamada missões que nós estamos falando. Então,
Eu quero que você abra a tua Bíblia em Romanos, no capítulo 15, amém? Versículo 20. E nós vamos ler esse texto, mas eu gostaria que você entendesse, amém? Entendessem o seguinte, queridos. Eu tenho dito que eu não sou contra aquelas pessoas missionárias, né? Aquelas pessoas que têm vamos dizer assim, entre aspas, aquele chamado específico para um determinado lugar, para trabalhar com um determinado povo. Eu não sou contra, mas eu quero que você entenda, queridos, que a mãe, né, de tudo, a origem de tudo é a igreja. Não existe como nós fazermos missão se nós estivermos desligados da igreja, né? E por que eu estou falando isso, irmãos? Por quê? Porque se você olhar, a maioria das pessoas que vão para o campo missionários, né, muitas das vezes, né, elas vão para o campo missionário, e não é muitas das vezes, e na realidade elas dependem da igreja. Porque se não estiver ligado a uma igreja, essa pessoa vai ter muito problema no campo missionário. Vai ter muita dificuldade no campo missionário. Então, tem uma coisa, irmãos, que eu, na verdade, não gosto. É quando eu, né, trago algum missionário, alguma pessoa, né, dessas para a igreja, e essas pessoas começam a falar mal da igreja, a julgar a igreja. Então, eu acredito o seguinte: se você não trabalha com a igreja, você não tem direito de falar. Por quê, queridos? Porque se você olhar, né, as pessoas que estão no campo missionário, esses missionários, eles precisam da igreja, precisam das orações da igreja, precisam do sustento da igreja, eles precisam de um respaldo da igreja. Eu acho muito interessante, por quê, irmãos? Porque nós estamos vivendo em tempos em que a questão igreja, e eu falo igreja organização, né? Porque a igreja, a igreja é um organismo, mas ela precisa estar constituída como uma organização. Não existe uma igreja desorganizada. O apóstolo Paulo, quando ele escreve sua carta a Tito, se eu não me engano, ele diz que deixou Tito num determinado lugar para que ele pusesse em ordem a casa de Deus, né? Para que ele pusesse em ordem a casa de Deus. Isso significa que, né, apesar de ser um organismo, algo vivo, né, algo vivo, que tem vida, a igreja é um organismo, algo vivo, ela também é uma organização, uma instituição, né, onde tem todo um aparato, o seu presidente, o seu vice-presidente, o seu tesoureiro, o seu, né, secretário, tem, né, ou seja, os departamentos, para que ela possa funcionar de maneira que não falte nada. Então, muitas pessoas, elas estão abandonando essa realidade, né? E começam a falar mal da igreja, que a igreja não ama, que a igreja não se importa com os perdidos, que a igreja é isso, que a igreja é aquilo, que a igreja é aquilo outro. Olha, eu não estou dizendo que a igreja não tem falhado com isso. Porque como eu disse para vocês, né, quando nós falamos sobre missões, nós temos que entender que missões é a vida da igreja. Não só é a vida da igreja, como é o DNA da igreja, aquilo que a identifica como igreja. E nós precisamos ter em mente aquela realidade de Atos 1:8, aonde a Bíblia diz que nós receberíamos o poder quando descesse sobre nós o Espírito Santo e sermos-ia testemunha, tanto em como em. Ou seja, seremos missionários em Jerusalém,
Judéia, Samaria e até os confins da terra. Ou seja, em todos os lugares, em todos os momentos, né? Lá em 2 Timóteo 4, verso 1 e 2, a Bíblia vai dizer assim, Paulo falando de Timóteo, conjuro-te diante de Deus, que pregues a palavra, insta tempo e fora de tempo, quer seja oportuno ou não, pregue a palavra. Então, eu não estou aqui, queridos, acobertando a igreja, que a igreja ela não tem falhado nisso. A igreja falha quando ela não entende que a sua vida é missões, quando ela não entende que o seu DNA, aquilo que a identifica é missões. Então, nós precisamos entender que missionário não é só aquele que vai da África, vai para a África, vai para a Europa, vai para as tribos de índio. Não, missionários somos todos nós somos comissionados, está escrito Mateus 28, 20, né? 19, 20, onde a Bíblia diz que nós precisamos ir por todas as nações, fazer discípulos de todas as nações, ensinando esses novos discípulos a guardar tudo aquilo que nos foi ensinado. Então, a igreja, ela é, né, na sua constituição, essa realidade. Então, a igreja, ela precisa ter essa consciência, viver essa realidade. Por isso eu, né, sou da seguinte opinião, né? Se a igreja da qual eu sou pastor não me enviou, né, ela não é obrigada a me sustentar. Se eu for, tá entendendo, para um campo missionário por minha conta, a igreja não tem responsabilidade sobre mim, porque a igreja só vai ter responsabilidade se a igreja envia. Então eu tenho comigo o seguinte, irmãos, né? Por exemplo, quem trabalha na Electrolux não vai receber na Volvo. Ou seja, a empresa Volvo não tem nenhum compromisso e nenhuma obrigação com os funcionários da Electrolux. E é interessante que quando a gente fala isso, a gente tem que entender o que vem por trás disso. Quando eu trabalho na Electrolux, eu assino um contrato com a Electrolux. E dentro desse contrato existem normas que eu preciso seguir para que eu tenha o direito. Porque esse é o grande problema hoje também que eu vejo. Muitas pessoas, elas estão pedindo os seus direitos sem, na verdade, cumprir com os seus. Então, presta bem atenção, como organismo, a igreja tem um pastor. Quem é o pastor dessa igreja organismo, Ana? A nossa, por exemplo? Não, organismo. Jesus. Jesus. A Bíblia até nem chama ele de pastor. Diz que ele é o sumo pastor, ele é mais do que pastor. Agora, quando nós falamos de igreja, organização, nós precisamos entender que para cada uma delas, Deus estabeleceu líderes. É por isso que quando você pega a Bíblia lá no livro de Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver Deus mandando 7 cartas, 7 igrejas. E todas essas cartas estão direcionadas a quem? Ao anjo da igreja. É isso aí, meu anjo. O meu anjo falou, né? Ao anjo da igreja de Éfeso escreve. Ao anjo da igreja de Tiatira escreve.
Ao anjo da igreja de Pérgamo escreve, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, ao anjo da igreja de Esmirna escreve, ao anjo da igreja de Filadélfia escreve. Ou seja, você vai ver que todas as cartas ditas por Deus e escrita por João está destinada ao anjo. E o anjo, ou seja, o pastor, o líder daquela igreja, era responsável por passar para a igreja. E esse é um problema. Um problema que muitas pessoas elas não entendem. Né? Não entendem o quê? Que isso é algo que Deus estabeleceu e não tem como você lutar contra. Não tem como você, na verdade, querer mudar isso. Deus não vai permitir que isso mude. Foi assim, é assim, será assim, porque Deus estabeleceu e pronto, acabou. Goste você ou não. É isso aí, queridos. Minha esposa está falando aqui, né? Quando algumas pessoas lá no Velho Testamento, né? No caso de Arão e de Miriam, né? Também daqueles outros lá, Coré, Datã lá. Quando eles quiseram mudar isso, se levantando contra a liderança que Deus estabeleceu, eles tiveram umas consequências. Então, não se assuste com o que eu estou dizendo, querido, mas esta é uma realidade e isso me preocupa. Por quê? Porque, irmãos, muitos missionários, eles se acham as pessoas que estão certas e começam a colocar como se a igreja, o pastor, essas pessoas estivessem erradas. Eu não concordo, não aceito isso. Não que com isso eu estou dizendo que a igreja ela está perfeita, que está funcionando redondinha. Não, irmão, por isso que nós estamos estudando e falando sobre isso, sobre missões. E aí você pode dizer assim, tá, pastor, o senhor mandou eu abrir a Bíblia lá em Romanos 15, começou a falar e não parou mais. É isso mesmo. Então vamos ler lá, Romanos capítulo 15, verso 20. Pode ler, Ana. Para não construir sobre alicerces colocados por outros... Romanos 15, 20? Tá. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo. Amém? Então a Bíblia diz assim, ó, entretanto, meu objetivo o tempo todo tem sido ir ainda mais longe e pregar onde o nome de Cristo nunca foi ouvido antes, em vez de edificar sobre alicerce de outros. Eu gosto desse texto. Porque esse texto mostra uma realidade, irmãos, uma realidade que nós precisamos aprender. Nós precisamos ir atrás das pessoas que estão perdidas. Nós não podemos ficar pescando no aquário dos outros. Eu não concordo e não aceito essa questão de ficar pegando membros de outra igreja. Eu não gosto disso. E olha, para ser sincero, minhas experiências como pastor nesses anos que tenho e falando agora de Curitiba, não tem sido muito agradável quando recebo pessoas de outras igrejas, porque a maioria não permanece. Diferentemente daquelas pessoas que a gente ganhou para Jesus, que a gente estabeleceu. Então, irmãos, nós temos que ter essa visão de missões. Missão é você ir aonde existe uma pessoa que precisa, uma pessoa que está desviada, uma pessoa que está, você está entendendo? Uma pessoa que precisa ser tratada. Missão não é você ir lá na igreja da pessoa e tirar a pessoa lá de dentro daquela igreja. Isso não é missão. Isso é proselitismo. Você não sabia dessa palavra, né, Ana? Não. Proselitismo. Então eu gostaria que você
que está aí em casa, né? Dentro disso que eu acabei de falar, pudesse aí pôr o seu ponto de vista. O que você acha? Acha não. Qual é o seu entendimento com relação a isso? Enquanto você, né, vai se expressando aí, e a Ana me interrompe aqui e fala, né? Então, nós falamos sobre oração, nós falamos sobre envio, ou seja, entenda isso, querido. Deus não quer você tirando ninguém de outra igreja. Amém? Deus não te enviou para ir em nenhuma outra igreja tirar membros de outra igreja. Por favor. Como nós temos isto. Deus te chamou para ir às ovelhas perdidas. As pessoas que não estão em igrejas. Agora, eu quero, na verdade, irmãos, compartilhar aqui uma terceira perna. E essa perna chama-se, amém? Tem a oração, tem um envio. Você arrisca dizer qual é a terceira perna? Preparo. Preparo? Não, Ana. Contribuição. É isso aí. O sustento. Amém? O sustento. E aí eu quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir a tua Bíblia em Romanos 15, do 24 ao 27. Alguém falou alguma coisa aí, Ana? Ainda não. Tem gente com a gente, pelo menos? Sim, senhor. Quantos tem aí? 9. Ô, irmão, cadê? Só 9. 9 corajosos. Deus abençoe. A Bíblia diz assim, ó. Estou planejando fazer uma viagem à Espanha. E quando for, passarei aí em Roma. E depois de termos desfrutado um pouco da companhia de vocês, vocês poderão me ajudar a ir até lá. Aonde é que Paulo estava querendo ir? Na Espanha. E aonde é que Paulo iria passar? Roma. E quem é que deveria ajudar Paulo a chegar na Espanha? Roma. A igreja de Roma. E aí vai dizer, poderão me ajudar a ir até lá. Mas antes de ir, eu preciso descer a Jerusalém. Opa, aumentou. Ele estava em Roma, queria ir para a Espanha, mas antes de ir para a Espanha, ele precisava ir a Jerusalém. Isso significa que a contribuição seria maior. Pega aí comigo, irmão. Continua. A serviço dos santos que vivem ali. Porque, como vocês sabem, os santos da Macedônia e da Acaia contribuíram com uma coleta para os santos de Jerusalém que estão passando por dificuldade. Eles ficaram muito contentes em fazer isso. Sentem que tem uma verdadeira dívida para com os irmãos de Jerusalém, porque Jerusalém é onde nasceu o cristianismo. Tudo começa em Jerusalém, queridos. Para mim, nunca esqueça disso. E nunca seja ingrato com aqueles que presidem e cuidam da sua vida. Vamos lá. Irmãos de Jerusalém, por quê? Porque as notícias a respeito de Cristo lhes chegaram através da igreja de Jerusalém, visto que os gentios receberam essa magnífica dádivas espirituais do evangelho dos judeus, sentem que o mínimo, olha, na minha versão, o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma ajuda material. A Thali falou que quando fica o pesca-pesca entre as igrejas, o objetivo para o qual fomos chamados não acontece. O objetivo é ganhar almas para o rei. O pastor Celso falou,
Geralmente, quando tiram alguém da igreja para levá-lo para outra, no começo é festa. Logo depois a abandonam, não se importam como ela está. É por aí, pastor Celso, desta maneira mesmo. Então, irmãos, eu não sei se você... Olha, que interessante o que a Bíblia está dizendo, visto que os gentios receberam essas magníficas dádivas espirituais do Evangelho dos judeus, sentem que o mínimo que podem fazer em retribuição é dar-lhes alguma coisa materiais. E olha, essa tem sido uma área muito difícil para a igreja. Por quê? Pode falar, Ana. Não, é que aqui não é nessa parte, mas um pouquinho antes fala que os cristãos da Macedônia e da Caia resolveram ajudar porque eles tinham a obrigação de ajudar. É isso aí. Mas essa tem sido uma dificuldade, irmãos, da igreja. Por quê? Porque as pessoas da igreja, elas estão tendo essa dificuldade de entender que aqueles que estão fazendo a obra, eles têm necessidade e precisam de sustento. E quando eu falo daqueles que estão fazendo a obra, né? Eu não estou tirando da igreja no todo a responsabilidade do amor de Jesus. Mas eu estou falando daquelas pessoas que estão na frente, Então, por exemplo, irmãos, né? Vamos pegar aqui um nome, vamos dizer assim, né? Temos lá no Camboja, tem um amigo, ele já esteve na igreja, o pastor Everson. Tá ele, tá a esposa e as duas filhas, morando lá no Camboja, né? Camboja. Estão trabalhando lá com o pessoal, né? Estão falando do amor de Jesus, estão ensinando a costurar, estão ensinando a falar inglês. Eles estão fazendo o trabalho. E eles precisam do quê? Daí muitas pessoas, elas vão dizer, contribuem, né? Mensalmente, algumas pessoas, né, não contribuem, ainda mais agora com essa pandemia, né? Os missionários estão todos desesperados. Tem aqueles que precisam ficar lá no campo, mas tem aqueles que já voltaram embora. Estão aqui no Brasil. E diz que estavam de viagem marcada, por isso que estão aqui, não sei o quê, mas deixa isso para lá. Mas é interessante, queridos. É interessante por quê, irmãos? Porque não são só esses que estão fazendo missão. Então eu lancei há 2 semanas atrás uma pergunta, onde acho que só o pastor Celso e a Thalie responderam, e a Ana. Qual é o missionário que está mais próximo de você? Sem ser você. Sem ser você. E aí eu pergunto para você, o que você faz e o que você tem feito para ele? Então as pessoas, elas têm essa dificuldade de sustentar, e quando eu falo sustentar, eu estou falando materialmente, e isso envolve tudo, irmãos. Questão financeira, né? Questão, é isso mesmo. Lá em Gálatas, quero que você abra a tua Bíblia, capítulo 6, verso 6. E depois, Mateus 10, verso 10. Olha o que a Bíblia diz. Mateus 6. Mateus 6? Não, Gálatas 6, 6. E Mateus 10, 10. Olha o que diz. Gálatas 6, 6. Ana. A pessoa que está aprendendo o Evangelho de Cristo deve repartir todas as suas coisas boas com quem a estiver ensinando. Ou seja, pastor, eu tenho que pagar, a Bíblia diz que de graça é receber, de graça não.
Está escrito aí, não é questão de pagar, irmão. É questão que alguém está se dispondo a te ensinar. E você está entendendo? E se você está aprendendo, você, na verdade, irmão, precisa repartir. Você precisa compartilhar da necessidade dele. Porque enquanto ele está ensinando você, ele poderia estar ganhando. Poderia estar trabalhando, poderia estar fazendo outra coisa. No entanto, ele está se arriscando, ele está se expondo. Então, por exemplo, você, olha, me desculpa, não estou, em nome de Jesus, não me entenda mal. Você está em casa, você está recebendo a palavra. Alguém está fazendo chegar essa palavra até você. Te esclarecendo e ensinando de forma que talvez se você estivesse lendo, você não entenderia, mas ele está te ensinando. Então você está aprendendo. E o que você está fazendo para essa pessoa que está te ensinando? Qual tem sido a sua retribuição? Até porque a Bíblia vai dizer lá em Mateus, né? 6,38, dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Então o princípio é dar para receber. Não é receber para dar. E eu acho bonito, porque a Bíblia diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Na outra versão diz, reparta todos os seus bens. Ajuda, contribui. Mas as pessoas, elas têm dificuldade. Quando fala em contribuição, parece que o capeta, o demônio, o diabo, se levanta. Lá vem esse pastor falar, já vem pedir dinheiro. Oh, tá amarrado, mão para trás, de joelho, sai. Não estou pedindo nada. Em Gálatas foi Paulo que falou. Agora pega Mateus. Mateus 10:10. É. Nesta viagem não levem sacola, nem uma túnica mais, nem sandálias, nem bengala para se apoiar, pois o trabalhador tem o direito de receber o que precisa para viver. Quem é que está falando isso? Jesus, quando enviou os 12 homens. Ou seja, irmãos, Jesus está enviando os seus discípulos para uma missão. E Jesus disse, ó, você não precisa ir, né, 2 mudas de roupa, nem 2 sandálias, nem... Porque é o seguinte, você leva só um, porque você vai lá e pessoas com quem vocês falarem, elas precisam ajudar vocês. É Jesus. Isso é uma realidade, irmãos, que as pessoas, elas não entendem. Eu não estou dizendo que não exista os aproveitadores. Mas, irmão, em nome de Jesus, não coloquem todos no mesmo saco. Em nome de Jesus, não seja ignorante ao ponto de achar que todo mundo é a mesma coisa. Porque eu acho incrível as pessoas não entenderem que isso é bíblico, irmãos. E me desculpa, eu vou entrar aqui quando eu falo de sustento, quando eu falo de contribuição, sabe? Não pense, irmãos, que eu estou apenas falando da questão financeira, ainda que isso é muito importante. Porque para comer precisa comprar. E para comprar precisa ter dinheiro para pagar. Então bote na sua cabeça o seguinte, irmãos. A obra missionária, ela se baseia, quando eu falo da perna
da contribuição em cima de três princípios. Primeiro, o sustento ministerial. Há um texto na Bíblia que diz assim, que aquele que do altar, que viva do altar. Então, presta bem atenção. Eu não tenho problema de trabalhar fora, sempre trabalhei fora, não tenho problema. Mas eu também, irmão, não sou contra aquela igreja que tem o seu pastor tempo integral. Agora, irmão, jamais eu vou colocar a minha família de forma em que eu dê tempo integral para a igreja e não tenho sustento da igreja. Infelizmente, ainda existe aquelas pessoas que elas acham assim, né? Não, Deus te chamou para viver pela fé. E aí entram nisso, irmão, e acabam destruindo sua vida conjugal, destruindo sua vida familiar, porque os filhos crescem revoltados, né? E começam a acontecer coisas porque, né, não tem dinheiro para pagar aluguel, não tem dinheiro para pagar água, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo, não tem plano de saúde, não tem, na verdade, né? Fica velho, já com a saúde toda detonada, não tem um plano de aposentadoria. Irmão, isso é ridículo. É 1 Coríntios 9, o 13 e o 14. Certamente vocês sabem que os que trabalham no templo é do templo que recebem os seus alimentos. Aí o 14. Assim o Senhor mandou também que aqueles que anunciam o evangelho vivam do trabalho de anunciar o evangelho. É isso aí, irmãos. Então, irmãos, primeiro, o sustento ministerial fala de questão financeira. Mas não é só disso que precisa. Existe o sustento emocional. O que é o sustento emocional? Né? Todo missionário, toda pessoa, né? Por exemplo, você, né? Você é um missionário. A igreja, estou falando para uma igreja missionária. Mas quando você está necessitado, que você está lá abatido, que você está lá, tem o seu pastor, tem o seu líder, tem o seu discipulador que vai até você. Agora, a minha pergunta é, quando o pastor, quando a pastora, né, ela se encontra, quem é que dá esse emocional para ele e para ela? E esse tem sido o grande motivo. Por que nós temos visto muitos pastores e pastoras se suicidando, tirando a sua própria vida? Porque são pessoas isoladas, são pessoas que, na verdade, irmãos, né, estão à disposição de todos, mas que não tem ninguém por eles a não ser Deus. Porque as pessoas acham assim, o pastor, ele não tem necessidade, ele não precisa. Como não precisa? Você não precisa que, né, ele te ligue, você não precisa que as pessoas falem que você, né, que você é amado, que você é amada, que você é especial, é importante. O pastor é pastora também, o missionário também. Você não gosta que o pastor ligue para você, que o seu líder ligue para você, né? Tudo bem, aí, bababá, bababá. E você? Você faz isso? Então eu não sei se você está entendendo. E eu gostaria que você falasse alguma coisa aí, por favor, né? Como a igreja, ela tem uma visão de missão tão fechada. E agora com o que você está ouvindo, como
falta ampliar essa visão. Então, de 1 a 10, você que está acompanhando desde o primeiro, ou você que está ouvindo só hoje mesmo, ou você que ouviu semana passada e hoje, qual é o valor que você está dando para isso que você está ouvindo? O que você está aprendendo? O que está sendo ampliado? O que você não sabia que você está aprendendo? Fala aí. Enquanto você pensa e fala, eu quero continuar. Então, o sustento ministerial, o sustento emocional e o outro é o sustento espiritual. A igreja falha e muito quando tratamos disso. E infelizmente, por causa de alguns, muitos acabam pagando um preço alto, árduo. E na verdade, isso também tem sido um motivo de muitas pessoas não quererem assumir o seu chamado. Isso quando eu falo de chamado, eu estou falando do pastoreio. Muitos não querem, na verdade, ser pastor, tempo integral, com medo de passar necessidade, com medo. E eu não condeno essas pessoas. Porque se a igreja não tem uma visão de sustento, e essa pessoa assume essa igreja, essa pessoa vai sofrer. Lá em 1 Timóteo, capítulo 5, verso 17 e 18, a Bíblia diz assim: os presbíteros que fazem bem seu trabalho devem receber honra redobrada, especialmente os que se dedicam arduamente à pregação e ao ensino, pois as Escrituras dizem: não amordaçem o boi para impedir que ele coma enquanto debulha os cereais. E também, aqueles que trabalham merecem o seu salário. Merecem pagamento. Então, irmão, por mais que para as pessoas seja difícil elas aceitarem, o sustento, ele faz parte do trabalho missionário. O evangelho, ele não chegaria aonde ele chegou e não vai chegar aonde ele deve chegar se a igreja não tiver a sua mente aberta para essa perna chamada sustento, contribuição. Se nós não entendermos que como igreja nós precisamos dar todo o respaldo ministerial, e quando eu falo ministerial estou falando de finança, emocional, e quando eu falo de emocional eu estou falando de companheirismo, e todo sustento espiritual, e quando eu falo de sustento espiritual eu estou falando de intercessores, de pessoas que orem todos os dias, e essas pessoas. Se a igreja, irmãos, ela não tiver esse entendimento, é uma igreja que vai ficar restrita e fechada num lugar sem alcançar outras pessoas.
Então, por exemplo, vou te dar um exemplo agora. Vamos supor que você que está me ouvindo está falando de Jesus para uma família. Esta família, ela está passando por uma necessidade. Tem alguém da família que está doente, precisando de remédio, e ela não tem o que comer. Você não tem condições de comprar o remédio e nem de fazer uma compra para essa família. Aí você vem no pastor, conta a situação. Aí o pastor, ele pastoreia uma igreja onde essa igreja não tem essa visão de sustento. Então, não são todos que são dizimistas, a maioria não ofertam. Aí o que entra na igreja mal dá para pagar as contribuições da igreja, água, luz, telefone, comprar material de limpeza, enfim. Como é que nós vamos ajudar essas pessoas? Como nós, como igreja, vamos ajudar essas pessoas? E aí o nosso trabalho vai ficar um trabalho incompleto. Porque, infelizmente, a igreja, ela tem falhado. E com a situação que nos cerca, se complica ainda mais. Porque eu vou perguntar para você que está me ouvindo, eu não sei quanto está me ouvindo. 12. Mas como que está a sua fidelidade em relação ao dízimo? Pastor, eu não estou trabalhando, eu não estou recebendo. Amém, irmão? Eu não estou falando de você. Eu estou falando de você que está em casa, trabalhando de casa, que está recebendo o seu salário, se é total, se é 50%. Como você tem feito as suas contribuições na questão dízimo e oferta? Eu não vou falar nem de primícia, amém? Porque a primícia você dá para o sacerdote, é aquilo que você dá ao seu pastor, à sua pastora, como muitos têm feito. Ó, isso aqui é para o Senhor, isso aqui é o meu reconhecimento por tudo que o Senhor está fazendo comigo. O dízimo e as ofertas é para que seja sustentada a casa do Senhor. Daí eu pergunto para você, meu irmão, você está fazendo missões? Você ama missões? O seu DNA é missões? A sua vida é missões? Sabe, dízimo e oferta não é uma questão de sentimento. Ah, eu não senti. Não, irmãos. A palavra é trazer, é um imperativo, uma imposição. Está escrito, irmão. Você precisa fazer. Eu não estou falando isso, irmãos, porque nós estamos desesperados de maneira nenhuma.
Deus tem nos sustentado com a tua contribuição ou sem a sua contribuição. Mas quem está perdendo é você. E, infelizmente, irmãos, a falta de entendimento das pessoas é muito grande. Então, o que as pessoas querem fazer? Querem orar. Porque orar, ora a hora que quer. Ninguém está vendo. E eu posso muito bem dizer, estou orando 2 horas por dia. O Senhor sabe que você não tira. Mas para se aparecer para os outros, você está orando. O Espírito Santo está falando com você. Você está na intimidade. Você entrou no seu quarto. Você não sei o quê. Desculpa, meu irmão. Lata vazia faz muito barulho. E barulho de lata vazia incomoda. Então hoje, meu irmão, pensa comigo. Orar, ir, não é tão difícil. Mas começa a se complicar, sabe aonde, Ana? Quando a gente tem que contribuir. E agora, sabe, tem uma outra coisa. Que é a quarta perna para nós terminarmos. E a quarta perna chama-se honra, reconhecimento. E eu quero ler um texto para nós encerrarmos, que está lá em Hebreus 13, verso 7 e verso 17. E hoje eu demorei. Eu fiz de propósito. Esperei um tempo. Ninguém se manifestou no grupo da igreja. Daí eu fui no Facebook, olhei na maioria das pessoas. Aí fui lá no... O que o senhor está falando, pastor? O senhor está dodóizinho hoje, né? Não, irmão. Eu só quero mostrar para vocês o quanto a igreja é falha. Há anos, que todo segundo domingo de junho, é um dia especial. Porque é o dia de quem? Do pastor. Do pastor. E quantas pessoas passaram desapercebido? Eu acordei hoje 7 horas da manhã. A primeira coisa que eu fiz foi mandar um WhatsApp, uma mensagem. Ele nem estava acordado, porque ele nem olhou para o meu pastor. As pessoas não esquecem do dia dos namorados. As pessoas não esquecem o dia das mães, as pessoas não esquecem o dia dos pais, mas as pessoas não lembram do dia do seu líder, do seu pastor. Olha o que diz a Bíblia. Verso 7, verso 17. Lembrem dos seus primeiros líderes espirituais que anunciaram a mensagem de Deus a vocês. Pensem como eles viveram e morreram e imitem a fé que eles tinham. Obedeçam aos seus líderes e sigam as suas ordens, pois eles cuidam sempre das necessidades espirituais de vocês, porque sabem que vão prestar contas disso a Deus. Se vocês obedecerem, eles farão o trabalho com alegria. Mas, se vocês não obedecerem, eles trabalharão com tristeza, e isso não ajudará vocês em nada. Eu quero ler na versão viva.
Eu quero ler só o verso 17. O verso 17 diz assim: obedeçam seus líderes e façam o que disserem. O trabalho deles é cuidar de sua alma, e disso prestarão conta. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria. Vou repetir. Deem-lhes motivo para trabalhar com alegria e não com tristeza, pois isso certamente não beneficiará vocês. Meu amado, eu não estou dizendo aqui que eu estou triste, que eu não estou em ser pastor e estar pastoreando vocês. Todas as pessoas que se arrodeiam de mim sabem. O meu coração arde por missões. A minha filha, ela diz assim: nossa, pai, o senhor fica irreconhecível quando uma pessoa aceita Jesus, mais de quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e começa a falar em línguas. Sabe, o meu coração, irmãos, ele arde. E o desejo da minha alma é que a igreja, seja ela organismo ou organização, tenha acesa essa chama, que isso arda, queime dentro dos nossos corações. Eu sempre ouvi líderes e grandes líderes dizerem, e eu sempre me senti culpado, até que eu entendi, não é bem assim. O que eu ouvi e entendi? Eu sempre ouvi palestras e pregações onde líderes dizem que o povo é o que o seu líder é. Se você crê assim, eu gostaria de esclarecer algo para vocês. Se o povo é o que o seu líder é, Jesus foi o líder mais frustrado e decepcionante da face da terra. Porque tudo que Jesus fez pensando no povo, e qual foi a retribuição que o povo deu por tudo que Jesus fez. Eu não posso mudar ninguém. Na verdade, eu não posso nem convencer ninguém. A Bíblia diz que esse é o trabalho do Espírito Santo. A única arma que eu tenho é o que Jesus tem me mostrado na palavra e que eu tenho passado para vocês. Agora, quem vai tomar a decisão e fazer a escolha de mudar de atitude é você. É você. Sou eu. Cada um de nós.
E hoje eu estou encerrando essa série de estudo. Eu quero fazer um pedido para você. Eu não tenho como, mas se você pode, dobre os seus joelhos, feche os seus olhos, tire alguns minutos. Confesse a Ele. Se volte para Deus. Se derrame diante do Senhor, querido. Assuma um compromisso. Acerte o que precisa ser acertado. Seja fiel na oração, no envio, na contribuição, na honra. Oh, Espírito Santo, meu amigo, oh, Espírito Santo, meu amigo, Tu és o Senhor das nossas vidas, Pai. Tu és o dono de tudo, Deus. Não há nada impossível para Ti, Deus. Não há o que o Senhor não possa fazer, meu Pai. O Senhor pode alcançar, Pai, a mente. O Senhor pode alcançar o coração, Pai, dessa pessoa que me ouve. Eu posso estar distante, eu posso estar longe, mas o Senhor, o Teu Espírito não está, Pai. Eu entendo, Pai, o que a Tua palavra diz, que Tu não habitas em templos feitos por mãos humanas. Somos o templo do Teu Espírito, Pai. Aonde tiver alguém, Pai, neste momento que me ouve, que é templo do Teu Espírito, Pai. Que o Senhor traga, Pai, este arrependimento, que o Senhor traga, Pai, essa conscientização, Pai. Que o Senhor move, Deus, que o Senhor mova, Pai, que o Senhor mova. Que o Senhor acenda, Pai, dentro desse coração essa chama. Levando esse moço, levando essa moça, levando esse homem, essa mulher. Levando, Senhor, esse casal, esta família, Pai, a esse entendimento, Pai, nesta hora.
Ah, Senhor, aonde chega, Senhor, esse vídeo, aonde chega, Pai, essa transmissão, Pai, que também chegue esta unção, que também chegue, ó Pai, esta glória, que também chegue, Pai, este quebrantamento. Eu abençoo, Pai, e eu profetizo, Senhor, um novo tempo. Eu profetizo a vitória, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É isso aí, querido. Gostaria de agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, estão participando. Gostaria, antes de encerrar essa transmissão, deixar aí para você que foi abençoado por esse estudo, que entendeu o propósito de Deus, que você deixasse aí o seu comentário. Comente aí. Coloque aí o que você aprendeu, o que Deus falou com você. Daí você pode dizer, pastor, para que eu vou colocar? Coloque aí. Por favor. Deixe aí o seu comentário. E que o Senhor possa abençoar. Amém? Amados, nós vamos postar no Instagram, no Facebook da igreja e no grupo da igreja um vídeo que eu gravei hoje. Mas eu quero deixar aqui uma palavra enquanto você escreve. Hoje nós vamos ter o nosso último culto presencial. Aí você vai dizer, por que, pastor? De novo? Irmãos. Infelizmente, o número de casos aumentaram e ontem saiu um decreto, onde a Secretaria da Saúde colocou restrições para algumas coisas que voltam a não funcionar. Academias, templos religiosos, as igrejas não poderão mais, estar recebendo pessoas. Então, nós voltaremos, irmãos, a fazermos o culto como nós fazíamos. Aquelas pessoas que ministram estarão ali transmitindo e você estará na sua casa recebendo. Isso começa a valer a partir de amanhã, segunda-feira, às 0 horas. Isso significa que você pode hoje participar à noite da ceia. Amém? Eu quero fazer um pedido todo especial. Não quero aqui proibir, mas você que tem criança pequena, se você puder deixar em casa, você deixa. Se você é do grupo de risco, tem mais de 60 anos e você, tem algum problema, respiratório, tá com gripe, você fica em casa. Mas se não tem, nenhum desse problema, que você possa estar conosco hoje. Nós estaremos fazendo o culto, de forma bem coerente, disciplinada, respeitando as distâncias. E hoje nós estaremos celebrando a ceia do Senhor ali na igreja. Então venha, em nome de Jesus, participar. Você que não pode, você participe de casa conosco. Lembrando, irmãos, que você não precisa deixar de contribuir. Você pode continuar fazendo as suas contribuições, seja dizimando, seja ofertando, seja primiciando, na conta que a tesoureira passou. Amém, irmão?
e Deus vai te abençoar. Amém? Tem comentário? A Thalia falou, maravilha de estudo, aprendendo que missões não tem só a ver com o campo e sim com a igreja, com o nosso DNA de igreja. Amo ouvir sobre esse assunto. O Moisés falou, a igreja é responsável por aquele a quem envia. O pastor Celso falou, bênção de Deus tremendo. A pastora Edilene falou, ou acho que é o pastor Rogério, não sei. Sempre é enriquecedor ouvir sobre missões. Ela deve ocorrer em todas as instâncias que possamos de alguma forma fazer a nossa parte, contribuir em todas as formas e que Deus tenha misericórdia de todos nós. Isso aí, irmão. Você que não escreveu, pode escrever aí. Deus abençoe. E às 18 horas estaremos de novo aí para a glória do Senhor. Amém?